Pessoal, vamos continuar agora com a parte 2 da nossa aula. A gente vai ver o estudo dinâmico do MHS, né? Então, para fazer uma análise das forças, que é o estudo dinâmico, envolvidos no MHS, vamos utilizar um exemplo clássico, que é aqui o sistema massa-mola. O sistema massa-mola é um exemplo de MHS. O que a gente tem aqui, ó, uma mola, né, em posição 1, 2 e 3. Primeiramente, a mola na posição inicial dela, alguém foi lá e esticou, o que vai surgir? Surgiu uma força potencial da mola, certo? Que é representada por menos kx, que é a constante da mola, vezes o x1, é a posição em que ela se moveu. Quando a gente solta, ela vai tender a voltar, né, a posição inicial de equilíbrio dela, mas ela vai voltar aqui antes, né, um pouco antes, né, até estabelecer a posição de equilíbrio novamente. Perfeito? Então ela vai ter uma outra força aqui, essa F vai ser agora para frente, né? No sentido contrário dessa, e vai ter um outro deslocamento para trás, né, em relação à posição inicial de x2. É como eu falei aqui, ó, no sistema massa-mola a gente tem aqui a força que é menos kx, certo? Que é da lei de Hooke. Quando o bloco equilíbrio não tem força elástica, né, aqui na posição 1, em 2, o bloco não está em equilíbrio. Na horizontal a gente tem uma força. Observe que o sentido da força aponta para a origem, né? A força sempre aponta para a origem porque tender o movimento a voltar na posição de equilíbrio, certo? E o bloco em 3 tem essa força aqui também, tendendo apontando para a origem, no caso que a mola vai estar comprimida e aqui ela vai estar alongada. Beleza? Então esse aqui é o estudo dinâmico, onde a gente vai colocar as forças no negócio. Outra coisa importante também é o período do sistema massa-mola. Então, vimos que a força resultante, que atua um bloco de massa m no oscilador harmônico, é a força elástica. Né? A força elástica é a força resultante num bloco de oscilador harmônico. Pela segunda lei de Newton, a gente tem que o quê? Que a força resultante ela equivale à massa vezes a aceleração. Então, essa fórmula aqui, né, que substituindo a força lá, a gente tem que massa vezes a aceleração é a mesma coisa que menos k vezes o x, certo? Por quê? Porque essa é a força resultante, e a força resultante é a massa aceleração. Então, a gente pode usar as duas. Mas uma propriedade fundamental que a gente viu no MHS é o quê? Que a aceleração ela é menos a velocidade angular ao quadrado vezes o x, certo? Então, substituindo aqui, o que a gente tem? Pode cortar esse x com esse x, a gente vai ficar em k igual a m vezes a velocidade angular ao quadrado. Outra fórmula importante é reorganizando os termos e passando o quadrado como forma de raiz, é essa fórmula aqui. Que minha velocidade angular, ela pode ser o meu k dividido pelo meu m, ou seja, a minha constante elástica da minha mola dividido pela minha massa, né? Então essa aqui também pode ser, certo? Mas a gente tem também que a velocidade angular é 2π por t, né? Para a gente achar o período. Então, um período no sistema massa-mola, ele vai ser dado por essa fórmula aqui destacada em azul mais claro. O período, na verdade, ele é 2π vezes a raiz de m sobre k. Beleza? Então, o período aqui é essa fórmula aqui. Então, é importante observar que a equação anterior afirma que o período de oscilação do sistema massa-mola independe da amplitude, o sistema da massa-mola vai depender da amplitude, não depende dela, vai depender apenas da massa oscilante e da constante elástica dela, que é o K aqui. Beleza? Então, tanto nesse caso, para uma mola na horizontal, vertical ou num plano inclinado, o meu período de sistema massa-mola vai ser dado por essa fórmula aqui. 2π raiz de m dividido por k. Beleza? Então, aqui é só para representar que a força da lei de Hooke ela é uma função de primeiro grau, certo? Então, ela pode ser, o nosso K, que é a constante elástica da mola, pode ser aproximada a uma tangente de θ, como a gente pode ver aqui. Se a gente fizer tipo o parâmetro daquele, lembra do menos A até o A? Né? A gente pode simplificar ele em termos de uma tangente. Mas isso aqui não precisa ser gravado muito, só se for um exercício específico. Mas anotem aí que se der um gráfico a partir da tangente, ou seja, cateto oposto por cateto adjacente, a gente consegue achar o K. Beleza? Então, vamos partir para exemplos, né, exercícios.
Então, 4. Né? Eu estou seguindo os exercícios feitos pela apostila. A figura a seguir mostra um corpo suspenso em um equilíbrio em uma extremidade de uma mola. Quando o corpo é trazido da posição -2, indicada na régua, colocando paralelamente a mola, sendo solto em seguida, ele passa a oscilar em um movimento harmônico simples. Então, eu vou pegar a minha bolinha, trazer para a posição -2, e ela vai oscilar. Verifica-se que o corpo gasta 1 segundo para ir da posição -2 para a posição 2. Então, se ele está nessa posição aqui, ele vai soltar dessa posição, ele vai gastar 1 segundo para vir daqui até aqui. Ele pede a amplitude do movimento, o período e a frequência do movimento e a pulsação do movimento, que é a velocidade angular. Então, a amplitude é o valor que vai alongar, certo? Tanto na forma positiva quanto negativa, a partir da posição inicial. Como o valor de alongação foi 2, né, ou -2, não faz, a gente pega sempre em módulo, né? Então, a amplitude ela vai valer 2, né? Porque é o quanto que eu estiquei a minha mola, beleza? O período ele vai ser o intervalo de tempo decorrido para o móvel retornar da posição inicial e recomeçar o movimento, certo? Lembra? O período é o tempo que uma oscilação leva para ocorrer. Então, o que está acontecendo? Se eu começo em -2, o tempo de ir para o -2 até o 2 é 1 segundo, o tempo que vai levar de ir para o 2 até o -2, ele vai ser 1 segundo também, lembra? Porque é periódico, de periódico e oscilatório, certo? Então, por ser periódico e oscilatório, o mesmo tempo de ir para o -2 para o 2 é o mesmo tempo de ir para o 2 para o -2. Então, como o período é em relação à posição inicial de novo, então tem que contar o tempo de ida, que é 1, e o tempo de volta, que também é 1, resultando em um período de 2 segundos. Beleza? E a frequência é 1 sobre o período, que vai dar 0,5 Hz. Beleza? E a pulsação, que é a velocidade nossa angular, que é 2π sobre t, 2π dividido por 2, vai dar π radianos por segundo. Beleza? Foram ver quase a mesma coisa que a gente fez na nossa aula da parte 1. Beleza? Exercício 7 agora. Um ponto material de massa m igual a 0,04 kg oscila em torno da posição 0. Em MHS, a energia total mecânica do sistema é 34 vezes 10 a menos 4 joules. Opa, agora uma coisa importante que caiu nesse exercício aqui. Energia. Né? Lembra que eu falei que vai ter energia cinética e energia potencial, certo? Que ali, no caso, a energia mecânica, que é a soma das coisas, né? Então, desprezando as ações dissipativas, determine, letra A, o período de oscilação. Não se preocupe com relação à energia, né? Eu vou tratar esse assunto posteriormente, mas a gente vai fazer agora o exercício. Então, primeiro, o período de oscilação, a pulsação em radianos por segundo, a amplitude de oscilação, a função horária da posição da velocidade da aceleração, adotando o eixo x orientado para a direita, né? Tá vendo? Ó, ele está indo da esquerda para a direita, então para lá quer dizer que é positivo. Em instante inicial t igual a 0, quando o móvel estiver na posição extrema Q, quando estiver aqui. O gráfico na posição x em função do tempo a partir de t igual a 0 até t igual a 2 segundos, onde t é o período. E ele também deu que a constante elástica da mola é 0,16 Newton por metro, certo? Então, a constante elástica da mola vai ser sempre dada em Newton por metro, né? Porque é força por unidade de comprimento. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos por partes. Período. O período em um sistema massa-mola, lembra que a gente viu? É aquela fórmula. 2π raiz de m dividido por k. Beleza? Então, o m ele deu aqui que é 0,04 kg. Lembra que se ele der a massa em gramas, tem que transformar para quilogramas, certo? Então, a gente faz o quê? Divide por 1000. Beleza? Então, como aqui já está em quilogramas, perfeito. Então, vai ficar em cima 0,04 dividido por 0,06. Raiz desse valor e multiplicando por 2π, esse valor vai dar aproximadamente π, né? Ou, se a gente colocar em termos de segundo, o π ele equivale a 3,14. Então, o período do meu de oscilação é 3,14 segundos, aproximadamente. Beleza?
A pulsação, ela vai ser o quê? 2π dividido pelo período. O período é π, então 2π dividido por π vai dar 2. Então, vão ser 2 radianos por segundo. Beleza? Agora, a amplitude de oscilação. Então, a amplitude vai depender da energia mecânica total. Então, para a gente achar a amplitude, a gente tem que achar pela forma da energia. Essa forma da energia, ela é E igual à constante elástica da mola, vezes a minha amplitude ao quadrado sobre 2. Gravem essa fórmula, mas eu vou explicar ela posteriormente lá, quando a gente for fazer, ver os gráficos para analisar melhor e mais certo. Beleza? Então, somente substituindo os valores, né, o E vai ser 32 × 10⁻⁴, a constante elástica ele deu aqui, que é 0,16, a amplitude, né, que é A ao quadrado, que a gente quer achar, multiplica por 2. Passa esse meu 2 multiplicando aqui, vai dar 64 vezes 10⁻⁴, dividido por 0,16, e tira a raiz do valor, vai dar uma amplitude de 0,2 metros, beleza? Ah, professor, como você sabe que a resposta vai ser em metros? Bom, somente para analisar, certo? A energia é dada em joule, certo? Esse 2 aqui, não, no caso não tem unidade, aqui em Newton, metro, certo? Só que aqui a energia ela pode ser também transformada em termos de Newton, certo? Então, o Newton vai cancelar com o Newton e vai sobrar apenas o metro, certo? Então, a gente coloca a resposta amplitude em metro aqui, beleza? Falei, esqueci de alguma coisa? Não. Bom, a letra D. A letra D ele pede a função horária da posição, da velocidade, da aceleração, adotando-se o eixo x orientado para a direita e instante inicial t igual a 0, quando o móvel estiver na posição extrema Q. Então, aqui está a representação melhor do que está acontecendo, certo? Então, inicialmente ele estava na posição do zerinho aqui, né, onde está o tracejado, e ele quer na posição Q. Se a gente olhar na outra figura, a posição Q é aqui, certo? Exatamente onde está aqui, no t igual a 0. Então, o que está acontecendo? Um movimento circular uniforme, certo? Só que o sistema massa-mola ele tem que comprimir, ou seja, então é como se o ponto estivesse fazendo um movimento no sentido anti-horário, beleza? Bom, então a gente tem a função da elongação, que é essa, a função da velocidade, que é essa, a função da aceleração, que é essa. A gente achou a amplitude, que é essa, a gente achou a velocidade angular, que é essa, basta a gente achar outros valores e substituir aqui na equação, beleza? Então, a fase inicial é determinada pelo auxílio do movimento circular uniforme, certo? Então, no movimento harmônico simples, sempre vai partir do movimento circular uniforme. O ponto P', que está representado aqui, ele vai girar no sentido anti-horário, como eu falei, com espaços angulares medidos a partir do eixo horizontal. O exercício ele vai adotar t igual a 0, certo? Como ele adotou t igual a 0, toda essa parte aqui na fórmula, né, se a gente achar o φ, vai ser 0, certo? Tipo, se a gente já, por exemplo, se a gente tivesse a velocidade, a gente colocava aqui o 0 para achar o φ. Se a gente tivesse aceleração, a gente colocava esse termo como 0 e achava o φ. Mas a gente tem que ver o que a gente tem, certo? Bom, vamos voltar aqui para o que ele dá para a gente. Então, ele fala aqui que a gente tem o quê? Indicada na figura, pá, ele fala que aqui o tempo é igual a 0, certo? Então, o exercício ele vai adotar P, esse ponto aqui, como T valendo 0 para a posição extrema à esquerda, certo? Então, a gente vê que se esse ponto aqui é o T igual a 0, né, se a gente pegar aquela parte da circunferência lá, a gente vê que o quê? Que esse ponto aqui ele vai equivaler a π, certo? Que é a fase inicial. Se a gente pegar esse eixo aqui como sendo o y aqui, ó, tracejado aqui, por exemplo, ó. Aqui como sendo o y. Opa, perdão, tem que passar aqui no 0. Vou tentar fazer melhor. Vamos ver aqui. Aqui o y e aqui o x, né? Aqui o y e aqui o x, só que aqui o y vai equivaler ao seno
né? E esse aqui, ao cosseno. Perdão pela letra, gente, que é difícil escrever com isso daqui. Com cosseno. Então, quando a gente vai ver no círculo trigonométrico, esse ponto aqui vai corresponder ao cosseno, né? No caso, a π dividido por 2 aqui. Beleza? Não respondeu ao cosseno, mas, tipo, esse aqui é o zero, esse aqui é o π sobre 2, esse aqui é o 3π sobre 2, esse aqui, ó, esse aqui embaixo, certo? E esse aqui é o π. Beleza? Então, por estar no ponto t igual a zero, a gente vê que ele corresponde a o π. Beleza? Então, a gente achou que o nosso φ zero, ele vale π. Beleza? Opa, aí. Com isso, a gente basta substituir na fórmula ali, né? Como a gente quer achar uma fórmula para elongação, velocidade e aceleração, basta substituir os valores que a gente tem. Então, A vai ser 0,2, cosseno de... A gente achou que a velocidade angular era 2, então 2 vezes t, vezes o φ zero, que é π. Então, nas outras formas, basta a gente multiplicar aqui pelo quê? Pelo 1, 2 aqui na frente, então vai ficar menos 0,4. Certo? Por quê? Porque quando a gente for ver aqui, a amplitude é 0,2. Aqui, a gente faz ao quadrado, né, que é 4 vezes 0,2, que é 0,8. Então, dando essa fórmula aqui embaixo. Beleza? Então, temos essas três fórmulas aqui. E, por fim, ele pede um gráfico de x em que a função do tempo t a partir de t igual a 0, de t igual a 0 a t igual a 2. Esse pode parecer mais difícil, mas lembra dos gráficos que a gente viu lá anteriormente? O que está acontecendo? Inicialmente, ela está na posição, né, de menos 2, certo? Porque ele pede a partir de t igual a 0. Em t igual a 0, ele está em quê? Em menos 2, certo? Na amplitude menos 2, né? Que é como se fosse o nosso x, perfeito? Então, ele vai de menos 2, vai até 2, depois de menos 2 até 2. Ah, mas como é que eu sei esse período aqui? A gente achou, né? Esse período é como se representasse π, perfeito? Então, a cada π, ele vai ter que dar uma volta completa, certo? Então, aqui meio π, que é 0,5 de t, ele vai estar na metade. Depois, mais a outra metade. Você viu que esse ponto coincide com esse? Então, aqui já deu um período, ou seja, um t, certo? Então, eu faço a mesma coisa para dar 2t. Beleza? É isso. Bom, continuando a nossa aula de hoje, a gente vai ver agora sobre o pêndulo simples. Né? Aqui está um gifzinho e aqui está uma representação melhor. Né? Então, no pêndulo simples, a gente vai ter o quê? Da mesma forma, ele é um movimento harmônico simples, certo? A gente vai estar agindo sobre ele uma força de tração, né? Que é a força de tração, porque tem uma corda, né? Um fio puxando o coisa, aqui está representado por N, mas geralmente é representado por T, né? Casualmente. E uma força-peso apontada sempre para baixo, certo? E a gente tem essa outra força aqui, né? Vai fazer a força que a gente chama de força de restauração, que vai tentar fazer com que o pêndulo volte à posição inicial aqui, beleza? Bom, o que é importante aqui? A gente lembrar, né, que as decomposições aqui, nesse aqui, no caso, é o mg, né, que é a massa, né, a força-peso, ela é igual a m vezes g, que é a massa vezes a gravidade, perfeito? Então, se a gente dividir em eixos, no eixo x e no eixo y, então, esse aqui fica mg cosseno θ e esse aqui fica mg seno de θ. Que o θ é esse ângulozinho aqui, né? Esse aqui também é outro ângulo um pouco maior, beleza? Se a gente fizer aqui, né, essa força resultante, né, que eu coloquei aqui, se a gente fizer a tangente, vai ser a força resultante dividido pelo P. Então, a força resultante vai ser o P, que é a força-peso, vezes a tangente de θ. Essa aqui é uma fórmula que a gente usa bastante para pêndulos simples, né? Ou a gente usa aqui que a força resultante é a massa vezes a aceleração, né? A gente sabe dessa forma. Ou a gente, a partir da tangente, a gente consegue ver a força resultante dividido pelo P. Beleza?
Bom, aqui está melhor para representar o pêndulo, né? Vou tentar explicar melhor. Então, primeiramente, a gente tem o pêndulo assim, certo? Ó, inicialmente, o que está acontecendo? Ele vai estar na posição de equilíbrio dele. Na posição de equilíbrio dele, a gente tem o quê? Que tanto a força-peso quanto a força de tração, elas vão ser iguais, ou seja, só que sentidos contrários. Então, um vai ser positivo, outro vai ser negativo, por isso a soma delas vai ser zero. Beleza? Quando eu coloco aqui em movimento, o que vai acontecer? Ó? Vai ter uma força aqui T, né, que é a força de tração, o peso, que vai formar um ângulo, e esse F aqui, que é essa outra força aqui, certo? Então, aí a gente vai ver o quê? Né? Para pequenas amplitudes de oscilação, ou seja, para ângulos, alguns ângulos de menores que 10, né? Quando a gente tem uma oscilação, né? Quando esse ângulo aqui no pêndulo, a gente sempre vai considerar isso, que a oscilação do pêndulo sempre vai ter um θ menor que 10. Quando o θ for menor que 10, a gente pode aproximar o seno desse ângulo como sendo o próprio ângulo, certo? Vocês vão entender posteriormente. Então, o movimento do pêndulo simples é uma aproximação do MHS. Então, a gente tem que a força tangencial, essa força T, que eu falei que é a força restauradora, né, que a gente chama de força tangencial aqui, ela vai ser a mesma da mola, que é menos K vezes o X, certo? Então, uma força do tipo restauradora, como eu falei, a partícula move-se aproximadamente em cima de uma linha reta, certo? Como essa linha aqui. A partir do detalhe, temos que f de t, ele vai ser p seno θ. Então, eu posso decompor esse f de t, lembra que eu falei, ó, nessa figura, é como se fosse esse mg seno θ aqui. Só que a gente fala que é ft seno de θ, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vai achar umas simplificações, manipulações matemáticas, para a gente achar qual vai ser o período do pêndulo simples, que isso que vai ser importante e pede-se bastante nos exercícios, beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o arco AP. Que arco AP? É esse arco aqui, né? O arco AP, beleza? Então, o arco AP a gente considera como se fosse um X, né? Que é o quanto que o meu pêndulo vai se mover, certo? Como eu falei que o θ para ângulos pequenos, menores que 10 graus, a gente pode se aproximar o seno de θ, como o θ, mas, por exemplo, assim, seno de 30 graus, eu vou botar 30 lá? Não, não façam isso. Quando a gente fala para aproximação, o valor sempre é em radianos, certo? Tem que transformar o valor do seno, né? Se, por exemplo, deu 30 graus, tanto faz, tem que transformar para radianos, né? O 30 graus corresponde ao quê? Π sobre 6. Beleza? Então, é isso que a gente está falando aqui. Então, aí a gente pode fazer o AP, né? O seno, como eu falei aqui, ele vai ser o AP, né? Essa voltinha aqui, dividido pelo L, que o L é o comprimento do meu fio, beleza? O AP, ele pode ser simplificado para X. Então, a gente volta com essa fórmula aqui, que é da força tangencial. Ela vai ser a força peso, que é M vezes G, vezes o seno do ângulo que a gente tem aqui. O seno do ângulo, né, a gente substituiu que é X dividido por L. Então, a gente vai fazendo essas simplificações aqui. Mas a gente viu que M vezes G dividido por L, ele é igual a K, que esse K é uma constante qualquer, certo? Que o exercício vai dar para a gente. A gente pode utilizar essa fórmula aqui, MGL, tanto faz, ou essa daqui, beleza? Então, essa aqui ele coloca, mas para mim, ao mesmo tempo, não gosto muito de utilizar, mas vai a critério de cada um. Então, a gente vê, né, que a gente pode pegar esse K aqui, né, substituindo na fórmula do período do massa-mola, lembra que era T é igual a 2π raiz de M dividido por K, certo? Então, nessa fórmula aqui, é como se fosse essa fórmula aqui, certo? Agora dá para visualizar melhor. Vamos supor essa fórmula aqui está escrito menos K vezes X, certo? A gente tem o X aqui e a gente tem o X aqui. Então, é como se fosse esse termo é o K,
certo? Por isso que ele colocou K aqui. Então, a gente vai pegar o período do sistema massa-mola e no lugar do K, a gente vai colocar esse valor aqui. Beleza? Como fez aqui. Então, colocando e substituindo os valores, a gente acha que o período do pêndulo simples, ele vai equivaler a 2π, raiz de L, onde L é o comprimento do meu fio, do meu pêndulo, vezes dividido por G, que é a força gravitacional. Beleza? Então, pode ser tanto essa fórmula aqui, M vezes L dividido por M vezes G, só que o M corta. Então, vai ver que é dividido por G. Uma coisa importante que a gente estuda no período no pêndulo, que é que o período do pêndulo ele não vai depender da massa. Então eu posso colocar a quantidade de massa que eu quiser lá. Eu posso, por exemplo, pegar uma bolinha de 3 quilos, de 4 quilos, de 5 quilos, de 6 quilos, de 7 quilos, que o período de oscilação vai ser o mesmo, independente da massa, certo? Lembra, o outro dependia, né? O da mola depende da massa e da constante. Aqui vai depender do L, que é o comprimento do fio, e do G, que é a constante gravitacional, né? 9,81 ou 9, ou 10, como vocês preferirem, né? Dependendo de como o vestibular vai adotar. Beleza? A gente também tem um oscilador harmônico horizontal, né? Que é a molinha indo lá para cá, que é um outro exemplo. Nesse aqui, a gente tem que o A máximo, né? Que a gente viu antes lá na nossa aula número 1, que é a velocidade angular ao quadrado vezes a amplitude. Certo? Também temos uma força de resultante, que é M vezes A, certo? Se a gente substituir esse A aqui na fórmula, a gente tem que a força resultante é massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes A, e como A vai ser igual a x, então a gente tem que M ômega ao quadrado vezes A. Então a gente tem que o ômega, ele também é raiz de K dividido por M, certo? Ou, na mesma forma que é 2π sobre T. Então, a gente tem que o período de oscilação no sistema harmônico de uma mola, né, que é a mesma coisa do anterior, é só de uma outra forma, mostrando aqui como que é. Então, ele é 2π raiz de M dividido por K. Beleza? Igual aqui, como a gente viu anteriormente, né? 2π raiz de M sobre K, que é o da mola. Beleza? E tanto para uma mola horizontal quanto para uma mola vertical, o período vai ser o mesmo, beleza? Não importa se a mola vai estar horizontal, se ela vai estar vertical, vai ocorrer a mesma coisa, beleza? Então, aqui, ó, o peso não vai... Mas como o peso... usou essa fórmula aqui, que é constante, um ΔL, que é a variação do comprimento, né? Vezes o x, menos o m vezes g, né? Uma outra manipulação de como chegar nessa forma. Como o peso não varia conforme o movimento, este pode ser considerado como uma constante. Então, a força resultante é menos K vezes X. Então, assim, a força varia proporcionalmente com a elongação do movimento. Então, essa força vai variar de acordo com o X, né? Por isso, K vezes X. Portanto, no MHS, o período é expresso por isso daqui, né? A demonstração foi feita aqui ou na aula passada, beleza? O importante é vocês gravarem que o período do oscilador harmônico tanto horizontal como vertical, ele é dado por essa fórmula aqui. Beleza? Bom, tá quase acabando, gente, nossa aula 2. A gente também tem uma coisa muito importante, que é a associação de molas. A gente pode ter associação de molas, né? Porque o exercício não basta de botar uma mola lá e dar uma coisa difícil, né? Ele pode botar uma associação também, né? Para complicar ainda mais. Mas a gente pode ter dois tipos de associação. Ou a gente pode ter uma associação de uma mola grudada na outra, ou a gente pode ter a associação de molas paralelas, uma do lado da outra, né? No primeiro caso, ele é molas em série. Então, dizemos que duas molas estão em série quando elas estão associadas de modo que sofram a atuação da mesma força, certo? Como a gente pode ver aqui, né, as duas vão sofrer a atuação da mesma força, né? As duas, no caso, a força peso para baixo. Então, em relação à mola K1, a força dela vai ser K1 vezes o X1, que é a mola vai ter um deslocamento x1, e a minha mola 2, K2, vai ter uma força vezes o K2 vezes o x2. E aí, o que eu tenho que achar? Uma força equivalente, ou um K equivalente, né? Uma constante elástica equivalente das duas molas. Então, para isso que a gente vai fazer o quê? Uma associação em série, a fórmula é dada por essa aqui, onde a força dividida pelo K equivalente é igual a força
dividido pela constante da mola 1, mais a força dividido pela constante da mola 2. Beleza? Com isso, a gente tem que o K equivalente é dado por essa fórmula aqui, porque a força a gente pode cortar. Então, por exemplo, o meu K equivalente vai ser 1 dividido pela constante da minha mola K1, mais 1 dividido pela minha constante da mola K2. Quando a gente fizer isso, vai dar em forma de fração. Para achar só o K equivalente, a gente pega esse K, multiplica aqui por 1, né, faz a multiplicação em cruz, e já acha simplesmente a constante. Beleza? Então, a gente faz essa soma. A soma do inverso, né, que é 1 dividido por K1 mais 1 dividido por K2, vai ser o meu K equivalente para a associação de molas em série. Beleza? Agora, quando duas molas estão associadas em paralelo, são sujeitas a uma deformação, certo? Porque eu posso fazer uma força e uma constante ela ser maior do que a outra, certo? Da mola ser maior do que a outra. Então, vamos ter a mesma coisa aqui. Porém, a minha força equivalente vai ser a força de 1 mais a força de 2. Beleza? Nesse caso, vai ser o quê? Então, a gente vai substituir o quê? A força equivalente vai ser meu K equivalente vezes o X, que é a deformação. Vai ser igual ao meu K1 vezes o X, a deformação do K1, mais o K2 vezes o X, a deformação do K2. Como os X são iguais em todos os termos, posso cancelar. E nesse caso, em uma associação em paralelo, basta a gente somar as constantes das molas. Então, meu K equivalente nas constantes em paralelo vai ser o K1 mais o K2. Beleza? Em paralelo é só somar. Em série, é 1 dividido por K1 mais 1 dividido por K2. Aí tem que fazer o MMC e tudo mais, beleza? Para achar o K equivalente. Aqui, nesse caso, é mais fácil, que é só somar. Aqui tem que fazer uma manipulação matemática a mais, beleza? E, antes da gente terminar a nossa aula de hoje, é aquela análise da energia do movimento harmônico simples, certo? Que eu falei, vai ter energia tanto cinética, quanto a, energia potencial, né, que é dada por essa fórmula aqui, K vezes x ao quadrado sobre 2, kx quadrado sobre 2. Lembra que essa fórmula a gente aprende lá na mecânica, mas, quando a gente pode, em relação à amplitude, substituir esse x pelo A. Por isso que fica aqui, ó, K vezes A ao quadrado sobre 2. E o que a gente pode notar aqui? Que a amplitude é mínima, que a energia potencial ela é mínima quando ela está na posição de equilíbrio. E ela é máxima quando ela vai estar tanto em A positivo quanto em A negativo, ou seja, na amplitude no sentido positivo, quanto a amplitude no sentido negativo, a energia potencial vai ser maior. Beleza? E aqui a energia cinética, a fórmula da energia cinética, que é mv² sobre 2, certo? Só que a gente quer aqui, ó, o mv máximo. Lembra, o v máximo, ele é o ômega ao quadrado vezes a amplitude ao quadrado, certo? Como o ômega é k, raiz de k dividido por m, né, a gente faz as manipulações matemáticas e a gente acha que a energia cinética máxima do meu MHS é dada por k vezes a ao quadrado sobre 2, da mesma forma aqui, certo? As duas são a mesma fórmula, perfeito? Só tem que entender que para chegar nelas foi diferente, beleza? E aqui está um gráfico representando, né, a energia cinética. A gente pode ver que a energia cinética é máxima na posição de 0, certo? E mínima em menos A e mais A. Beleza? Porque ela é onde ela vai voltar na posição de equilíbrio, ela que ela tem energia cinética máxima. Então, se a energia cinética for igual a 0, a energia potencial é máxima, certo? Se a energia potencial ela é 0, a energia cinética é máxima, certo? Beleza? Então, aqui só está uma representação gráfica das duas, certo? Então, aqui, essa aqui em vermelho representa a energia potencial e essa aqui representa a energia cinética. E aqui a energia mecânica, né, vai ser a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Então, se o exercício pedir qual é a energia mecânica, eu tenho que achar a energia potencial e achar a energia cinética. Nem sempre uma vai ser 0, né? Porque eu posso pegar, por exemplo, os pontos aqui, onde as duas são iguais. Posso pegar pontos aqui, onde a energia cinética é maior do que a energia potencial. Posso pegar outro ponto aqui, onde a energia potencial é maior do que a cinética, então tem que ver de acordo com o exercício. Beleza?
Mas, a princípio, a energia mecânica também é dada por essa fórmula aqui. K é igual a amplitude ao quadrado dividido por 2. Perfeito? É isso. E para finalizar nossa aula de hoje, né, como eu falei, o movimento harmônico simples no cotidiano da gente. Então, na vida cotidiana, o movimento harmônico são bastante frequentes. São exemplos disso os movimentos de uma mola, né, aqui. Era esse aqui que eu falei da aula anterior, né, para a gente ver da onda. É aquele brinquedinho, né, mas o que eu estava acostumado a ver era o coloridinho. Um pêndulo, que é esse aqui. Uma corda de um violão. Cada um desses movimentos oscilatórios realiza movimento de vai e vem em torno de uma posição de equilíbrio. São caracterizados por um período e por uma frequência, certo? Isso que eu falei, lá expliquei, lá na nossa aula, parte 1. E o estudo do movimento harmônico simples foi fundamental para diversas inovações tecnológicas, desde a construção de relógios, de pêndulo, até estudos mais espaciais que possibilitaram, entre outras coisas, a criação de satélites artificiais e sondas espaciais. Então, a partir do estudo do MHS, foi possível a realização da construção dos satélites, permitindo que eles oscilem, que eles estejam orbitando aqui na nossa ao redor da Terra. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje, parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me chamar. E até a próxima.